Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Simone Neves e este é o guia de costura do molde do colete violeta. O link para adquirir o molde está na descrição do vídeo. Depois de imprimir, colhe as folhas para montar o seu molde. Recorte e separe todas as partes. Depois de cortado, faça todos os piques. Corte um pedaço de tecido onde caiba o molde meio frente, o molde lateral frente e o revel frente. Aplique a entretela no avesso desse tecido. Recoloque o molde no tecido já entretelado e confira se o fio está posicionado corretamente antes de cortar. Corte todas as outras partes do molde, lembrando de posicionar o fio corretamente. Na gola, corte primeiro um pedaço de tecido. E aplique a entretela antes de cortar, assim você evita o encolhimento do tecido. Entretele as lapelas. Corte todas as partes do forro no tecido de forro. Coloque a gola direito com direito e use o gabarito para marcar a margem de costura. Faça isso também nas lapelas. Passe uma costura reta, apare as sobras, desvire e depois passe o ferro para assentar as costuras. Jogue as sobras de costura para trás e passe uma costura de peso para que a gola não fique voltando. Feche a parte de baixo da gola com a costura reta para segurar os tecidos. Faça a marcação do bolso na lateral frente. E use essa dica do alfinete para copiar a localização do bolso e marcar com o giz. Agora, pegue a vista do bolso. Este é o lado direito. Vire para o avesso. E use o gabarito para marcar a abertura da vista do bolso. Coloque direito com direito sobre a localização do bolso. E faça uma costura em toda a volta. Faça um corte, abra a costura bem no meio e faça piques nos cantos. Desvire e passe o ferro para assentar as costuras. Marque o meio da lateral nos dois lados. Dobre a vista até a marcação na parte de cima e na parte de baixo, da mesma largura. Vai ficar assim. Passe o ferro e depois alinhave a boca do bolso. Corte o excesso de tecido da vista, deixando uma margem de costura de 1 centímetro em cada lado.
Aplique o forro do bolso primeiro na parte de baixo da vista. Faça uma costura reta pegando os 3 tecidos. Costure bem rente, passando por cima da costura anterior. Vire e faça um pesponto no forro. Coloque o forro para baixo e posicione a lapela na boca do bolso. Cubra com o forro e prenda com alfinetes. Passe uma costura para fechar as laterais do bolso. E aqui também na parte de cima, pegando todos os tecidos. Passe a costura bem rente por cima da costura anterior. Refile o excesso de tecido e retire o alinhavo. Você pode usar o bolso com a lapela para dentro ou para fora. Agora vamos unir a frente pelo recorte. Alfinete tudo ou alinhave e posicione os piques corretamente. E passe uma costura reta. Faça isto nas 2 partes da frente e no forro também. Faça piques nas partes curvas e passe o ferro para abrir todas as costuras. Use um pedaço de madeira ou pedra para dar um choque térmico e ajudar a assentar as costuras. Este é o avesso frente do tecido principal e este é o avesso frente do forro. Faça a união do recorte costas igual fez na frente e depois faça uma costura no meio costas. Passe o ferro para abrir todas as costuras. Faça o mesmo no forro. Apare todas as pontas que sobraram nos recortes. Faça isso no tecido principal e no forro, na frente e nas costas. Junte forro costas com revel costas, direito com direito. Alfinete e passe uma costura reta. Depois passe o ferro e faça uma costura de pesponto. Faça uma costura reta, unindo frente e costas pelos ombros. Faça no tecido principal e no forro também. Feche as laterais com uma costura reta. Passe o ferro para abrir todas as costuras. Coloque o direito do colete para cima e o lado da gola onde tem a costura de peso para baixo. Prenda as pontas e o meio da gola na marcação dos piques. E alfinete toda a gola.
Coloque direito com direito do forro com a peça principal e alfinete até o recorte. Alinhe as costuras de ombro antes de alfinetar. Com tudo alfinetado, alinhave toda a parte da gola. E depois retire os alfinetes desta parte antes de costurar. Passe uma costura reta de 1 centímetro até o recorte. Faça isso dos dois lados. Retire o alinhavo. Refile os cantos da ponta de gola e faça pique na curva. Refile a curva do meio frente. E marque também o pique da quebra de gola. Desvire a ponta da gola. Arrume bem os cantinhos e confira se os dois lados da gola estão do mesmo tamanho. Passe o ferro para assentar todas as costuras. Quando virar a gola, este é o lado que aparece. Aqui é a quebra da gola. Faça uma costura de peso na frente. A modelagem foi projetada para deixar alguns milímetros menor onde vai ser feita a costura de peso. Na parte de cima, a costura de peso é no tecido principal e na parte de baixo, a costura de peso é no revel. Na altura do pique, tombe as sobras de costura para o lado da costura de peso. E faça a costura de peso nos dois lados da frente. Agora vamos embutir as cavas. Simule a costura do ombro virando 1 centímetro para dentro. Coloque a mão pelo avesso e pegue as duas partes juntas. Vire para o avesso. Alinhe bem o encontro das costuras de ombro. E alfinete toda a volta da cava. Lembre-se de alinhar todos os encontros de costura. Costure toda a volta devagar, retirando os alfinetes conforme for costurando. Faça piques nas partes curvas da cava. Desvire a peça e faça uma costura de peso jogando toda a sobra de tecido para o lado do forro. Passe o ferro ao redor das cavas para assentar as costuras. Vamos fazer a barra. Vire toda a peça para o avesso. E faça uma costura fechando a barra até o recorte costas.
Costure o outro lado também. Deixe o meio aberto para desvirar depois. Depois de costurar, desvire a peça. O forro vai ficar assim. E finalize fechando a abertura com pontos à mão. Aplique os botões e faça as casinhas.